86% dos clientes estão dispostos a pagar por uma experiência muito melhor, mas ao mesmo tempo, a maioria das empresas continua tornando tudo mais complexo, mais processos, mais etapas, mais dificuldades. E no fim, o cliente só quer uma coisa: simplicidade, que é o nosso lema. Só que simplificar não é óbvio, na verdade é uma das decisões mais difíceis dentro de uma empresa, porque exige abrir mão, repensar e muitas vezes ir contra o que parece evolução. Ao longo desses 20 anos construindo a VR Software, ficou claro: as empresas que mais crescem não são as que fazem mais, são as que conseguem tirar excesso e focar no que realmente importa para o cliente. Eu sou o Renato, fundador da VR Software, e hoje eu quero te mostrar por que simplificar pode ser a decisão mais estratégica e muitas vezes a mais negligenciada dentro de uma empresa. Renato, existe uma diferença entre ser simples e simplificar? Como que você enxerga isso dentro de uma empresa de tecnologia? O simples, quando nos foi apresentado pelo Edson Garcia, soou como algo pequeno e demos risada, eu e Vinícius. Depois fomos entender que o simples é todo o processo que tem que ser feito de uma forma compactada. O processo ele tem que ser feito, mas ele pode ser feito de uma forma simples. E o simples se encaixa exatamente no seguinte: eu como usuário, o Vinícius como usuário, entendemos como tem que ser feito o processo. E existe o processo que é feito por um analista, por uma pessoa que não conhece a operação, e existe o processo que é feito por quem já vivenciou essa operação. Por isso que a gente fez a operação dentro de um supermercado, dentro do ERP, uma coisa simples, porque é simples aos olhos de quem é usuário. Então, quando você é usuário, você realmente se coloca no lugar do outro e repensa, eu posso desenvolver algo pensando que seria fácil para mim e não fácil para outra pessoa. O Edson explicou do jeito certo, a gente que não entendeu e deu risada dele. Mas o simples realmente é fazer com que o difícil seja fácil. Que momento simplificar deixa de ser um detalhe operacional e passa a ser a decisão mais estratégica para a empresa? A gente conheceu muitos ERPs antes da gente fazer o nosso ERP. E alguns ERPs, quando ele é construído por pessoas que não usam, ele consegue chegar no final do processo. Ele é distribuído em várias etapas, né? Para você chegar no final aqui, você precisa, muitas vezes, passar por setores diferentes para que esse processo seja finalizado. A gente tira a burocracia do negócio, faz ele funcionar. O processo do balanço é esse. Para funcionar o processo do balanço, ou para o processo de uma conferência de nota fiscal, eu não preciso envolver vários setores. Eu consigo entender o setor comercial, consigo entender o setor de recebimento, consigo entender o setor fiscal e finalizar a nota sem que processos sejam feitos. Estou falando do recebimento de nota. Eu cheguei a ver cadastro de produtos onde para cadastrar um produto demorava-se muito tempo. Não existe uma demora para que você cadastrar um produto. Tem que saber fazer de uma forma que seja simples. O que é o simples para mim? O simples para mim é uma tela fácil de se usar, onde o mesmo setor vai saber cadastrar e, por exemplo, eu vou cadastrar um produto. Só que para mim cadastrar aquele produto, eu preciso que o fiscal primeiro avalie se está certo, eu preciso que o comercial primeiro avalie se está certo. E estão certos eles em esperar que esse pessoal avalie. Mas nós fizemos de uma forma onde eu cadastro o produto e o produto vai numa esteira onde o fiscal depois pode olhar. Ele não impede que eu cadastre esse produto. Eu cadastrei em cima do que eu copiei de um outro produto parecido. E salvei o produto e está pronto para ser vendido. Porém, dependendo do supermercado, dependendo dos setores do supermercado, tem uma pessoa que fica lá olhando para saber se eu fiz o certo. Mas dificilmente eu fiz o errado, porque se eu copio as informações de um produto similar, dificilmente ele vai estar errado. Mas eu não dependo para que o fiscal faça alguma coisa para que o produto seja cadastrado.
Então são processos que nós fizemos. Por exemplo, a entrada de nota. Antigamente não tinha XML. Era um trabalho enorme se lançar uma nota. Nós fizemos de uma forma onde se usa o código do fornecedor, onde deu para ver a alegria dos lançadores de nota na velocidade com que eles conseguiam fazer. Lançava-se nota em minutos, sabe? E isso fez muita diferença para o lançador de nota. Mas por quê? Porque a gente se viu lá. E era um processo demorado para se lançar nota, e a gente fez de uma forma com que você vai demorar somente a primeira vez. A segunda já vai ser mais fácil. Já teve alguma decisão dentro da VR que vocês tiveram que tomar no sentido de a gente vai ter que simplificar esse processo, essa tela, igual você falou, mas vai dar muito trabalho, mas vai ser melhor para o cliente. Vamos fazer isso. Tá, vamos falar do PDV Touchscreen. Eu lembro que o PDV Touchscreen é um PDV que exige, que dá o recurso para o operador do lado de lá escolher a fruta com um desenho, vendo o desenho da fruta. Eu sentei lá com os meninos, fui ver. A hora que eu olhei a fruta, eu não sabia se era uma laranja ou se era um limão. Aí eu falei para eles, falei, eu não estou enxergando aqui. Ah, mas eu estou enxergando. Eu falei, não, mas eu não estou enxergando. Eu tenho mais idade que você e eu tenho uma deficiência maior que você. Então eu queria que a hora que eu segurasse por 3 segundos essa imagem apertada, eu gostaria que ela expandisse para mim ter certeza do que eu estou fazendo. E eu tenho certeza que quem hoje sabe desse recurso fica muito mais feliz em saber que, opa, se eu segurar aqui, eu vou ter uma chance de ver a tela diferente. Outro caso, vou citar outro caso para você. Do mesmo PDV Touchscreen, tem o PDV do lado para quem usa com a mão direita e, na minha opinião, tinha que ter o PDV para quem usa com a mão esquerda. Por quê? Porque desse lado está os comandos e desse lado estão os itens. Então, eu sou destro. Eu estou digitando desse lado e aqui estão os itens. Eu estou vendo o que eu estou digitando. O canhoto, ele tem que passar a mão por cima dos itens e digitar, e ele tem que ficar fazendo assim com a mão. Aí eu pedi para o desenvolvedor para ele clicar um botãozinho onde iria inverter o teclado. Ele deu risada assim e falou, não precisa, isso não acontece, tem muito pouca gente canhota, né? Aí eu falei para ele, os meus 3 filhos são canhotos. Você acabou de perder a sua defesa. Ia ser terrível para ele? Ia. Ele ia ter que desenvolver tudo de novo. Um botãozinho aqui, como é uma tela onde você tem que desenvolver todo o gráfico, ele ia ter que refazer tudo ao contrário. O desenvolvedor ficou bravo, mas o canhoto do lado de lá, a hora que ele vê que ele está trabalhando num PDV, a hora que ele vê um botãozinho onde ele consegue reverter para cá, ele olha aquilo ali e fala, pensaram em mim. É esse uma das nossas principais funções, pensar nele. Parece uma coisa boba para o desenvolvedor, mas é porque existe. E se existe, tem como melhorar a vida deles, a gente está aqui para isso. Por que a gente foca tanto no cliente? Por que você acha que é tão importante isso? Então, porque o cliente é o nosso patrão, né? Ele que manda. Se o cliente está contente com o nosso trabalho, nós temos o nosso trabalho. Se ele não está contente, nós não temos o nosso trabalho. E o cliente é o dono do supermercado? Acho que não. Acho que pouquíssimo dono do supermercado usa sistema. Ele ouve os funcionários dele. O dono do mercado está lá para trabalhar, ele não está lá para lançar nota, ele não está lá para fazer compra, ele está lá para administrar a empresa. Acho que a função dele é essa. E, na minha opinião, o dono do mercado tem que ouvir os pares dele. E os pares dele têm razão, muitas vezes, a grande maioria das vezes, em criticar alguma coisa que para ele está sendo difícil. Quando ele não é VR. Quando ele é VR, ele não critica. Eu estou brincando. Sempre tem gente que tem os seus motivos. Então, a gente faz pensando em todos, desde a operadora de caixa ao coletor de dados, que é o recebimento de mercadoria. E se esse pessoal, que é a veia mestre do supermercado, falar bem do sistema para o dono do supermercado, é o nosso patrão. Então todos eles são muito importantes para a gente. Não só o dono do supermercado, mas todos os usuários são importantes para a gente. E como a gente pode perceber se a gente está dificultando a vida do nosso cliente ou não? Assim, na prática. Funciona assim. Nós somos muito mecânicos, né? O ser humano é muito mecânico, né? A partir do momento que a gente faz uma coisa, a gente... Pode ser até uma coisa difícil, mas a gente aprendeu a fazer e não conhece outra, para a gente aquele ali é o melhor, né?
Quando a gente tem a oportunidade, hoje eu participei de uma apresentação junto a um prospect daqui da VR. E a hora que eu comecei a mostrar para ele formas de se fazer alguma coisa dentro do sistema, eu vi a cara dele de espanto, ao perceber que existe outra forma. Então, se o dono do supermercado nos der a oportunidade de mostrar que sim, tem como simplificar a vida dele, tem como simplificar a vida do funcionário dele, tem como simplificar o processo dele para que ele seja mais enxuto. Se ele der a oportunidade para a gente consegue provar. Tanto que eu cheguei, eu falei para o dono do mercado, eu falei, se prepare, porque você vai conhecer o melhor sistema de RP que você já viu. Ele estava acostumado com o outro. E o costume faz com que fique fácil os demais. Mas eu falei para ele, falei, se prepare porque eu não sou um vendedor de software, eu sou um usuário de software que fez o software para o supermercado. O que significa para você estar próximo do cliente? Qual a importância disso? Que a gente sabe que desde lá do começo você estava bem próximo deles. E como você mantém isso até hoje, durante esses 20 anos? Infelizmente eu não consigo mais manter da forma que eu mantinha, porque acho que quando eu saí da operação, acho que tinha por volta de 1.500, 2.000 clientes. Alguns eu ainda tenho contato e visito com bastante frequência. Visito para ouvir reclamações, não tem problema. Visito para ouvir que saudade, que bom o tempo que você vinha aqui. Hoje a gente sente saudade de você. A reclamação, ela faz parte em todo lugar. Não existe software que não tenha reclamação, seja a reclamação do software, seja a reclamação do suporte, seja a reclamação de uma ferramenta que demorou para sair, seja uma reclamação fiscal. A gente tem que pegar o problema e fazer dele uma solução. Se eu pegar o problema e achar que o problema é meu, e ninguém mais tem um problema, só eu tenho problema, eu não estou no lugar certo. Todos temos problemas. O software é feito por seres humanos, o software é feito para seres humanos, onde tem falhas dos dois lados. Então eu acho que a minha proximidade não é tanta hoje, mas eu tento fazer o máximo. Eu tento visitar aí um cliente por semana, saber como que ele está, saber o que eu posso melhorar desse lado aqui. Converso muito com o pessoal do suporte, para que tenham carinho com o cliente, não sejam mecânicos com o cliente. Outro dia eu sentei no suporte e comecei a conversar com o cliente. E eu percebi que na conversa que o cliente estava tendo ali, que era algo muito mecânico, e não dá para ser algo muito mecânico. Do lado de lá tem uma pessoa, e essa pessoa está esperando de você algo não só mecânico, está esperando algo de você que eu acho que isso depende muito da pessoa na realidade. A gente tem que treinar os nossos funcionários cada vez mais para que eles sejam mais carinhosos e atenciosos com o nosso cliente. Qual que então para você é o grande diferencial da VR que fez ela se tornar o que ela é hoje? Perfeito. Eu acho que o conhecimento da área, o conhecimento em conseguir simplificar a área, e acho que o foco nosso que é supermercado. Eu não sei se tem uma outra software hoje que faz somente supermercados. Então eu acho que o foco nosso é o que nos diferencia, acho que a simplicidade nossa é o que nos diferencia, acho que a facilidade, que é a simplicidade em uso do sistema, é o que nos diferencia, e acho que, não posso não citar essa palavra para você, mas a nossa humildade eu acho que nos diferenciam. Não somos o inventor da roda, mas conseguimos fazer ela rodar de uma forma mais suave. Nós da VR abrimos os olhos hoje e o que nos motiva é o que eu posso fazer para que o meu cliente deixe de gastar ou ganhe mais. Torneiras para fechar em supermercado tem bastante. O dono de mercado que está me ouvindo sabe que tem muita torneira para fechar. Muitos lugares onde tem ali uma margem sendo escapada, onde tem um lucro que ele pode estar perdendo, e a gente tem o reparo para essa torneira que tá aberta. E temos ferramentas para o dono do mercado do norte ao sul, onde ele pode aplicar algo que lá no norte funcionou e no sul pode não funcionar, ou
Muitas vezes ele pode achar que não funciona, mas ferramentas para que ele pegue um dinheiro que ele não sabe que existe hoje dentro do supermercado dele, nós temos. E a gente, para fechar, o que você daria de dica para um supermercadista que quer crescer de uma forma simples, mas quer esse crescimento? Perfeito. Eu acho que para o supermercadista crescer, primeiro ele tem que criar processo. Não tem como o supermercado crescer sem o processo dentro do supermercado. Tudo que eu falei aqui com relação a usar ferramentas do VR exige pessoas. Porém, para você, eu vou implantar um processo de um departamento de CRM dentro de marketing, dentro da minha empresa. Vai custar caro? Não vai custar caro. Ele vai se pagar e vai trazer muito dinheiro para o dono do mercado. Tem muitas formas de se atingir o seu cliente hoje que está sendo atingido pelo seu concorrente. E o seu concorrente muitas vezes está conseguindo puxar ele para dentro. O marketing não é caro. Ele talvez não esteja sendo bem escolhido. Você perde muito dinheiro hoje porque não tem gente para saber qual torneirinha está aberta. Precisa de ter um processo de prevenção e perda e garanto, ele se paga. Vamos para um outro setor, departamento de área de frente. Não consigo entender hoje um supermercado não tem um self-checkout. É algo onde antigamente era um luxo, hoje é uma necessidade. Então, acho que o processo é fundamental para o supermercado conseguir crescer. Acho que ele tem que estar aberto a tecnologias. Conheço muito dono do supermercado onde o PDV dele, que está lá debaixo da gôndola, é o mesmo de 10 anos atrás. Tem que abrir a cabeça porque tem que investir no supermercado, afinal de contas é aquela CPU debaixo do caixa que gera o dinheiro para ele. Então é algo que tem que estar sempre muito, muito bem conservado. E acho que hoje, em cima das mídias sociais e tudo mais, acho que não dá mais para aquele dono do supermercado de antigamente que jogava o jornalzinho e abria a venda. O mercado não está mais pronto para isso. O mercado ainda tem cliente que gosta de jornal, ainda tem cliente que lê o jornal e vai lá comprar as ofertas, mas acho que o dono do mercado precisa não daquele cliente que caça oferta, e sim daquele cliente que realmente dá o lucro para ele. Porque a oferta ele não ganha dinheiro, sabe? Então acho que processo é uma das peças fundamentais. Com o processo ele vai ter investimento, mas é um investimento que com certeza vai se pagar. Tecnologia, ele tem que investir em equipamentos, isso faz muita diferença. E nos ouvir mais, eu tenho certeza que ferramenta para ele ganhar dinheiro nós temos todas dentro do processo dele. No fim, simplificar é fazer com que o cliente precise de menos esforço, é sobre respeitar o tempo, a atenção e a rotina de quem está do outro lado. Depois de 20 anos, uma coisa ficou muito evidente para a gente. Simplificar não é um detalhe, não é uma fase. É o nosso DNA, é a nossa escolha diária. Se você quer simplificar a sua operação, conheça as nossas soluções e veja, na prática, como a gente tem ajudado os supermercados a evoluírem ao longo desses 20 anos. E para continuar acompanhando conteúdos como esse, inscreva-se no canal. VR Software, simplifique.